Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades no que tange à matéria de licitação, tá bom? A grande novidade, pessoal, em relação às licitações é o surgimento do regime diferenciado de contratações públicas, também conhecido como RDC. O RDC, pessoal, está previsto lá na Lei 12.462 de 2011. Onde o RDC poderá ser utilizado, pessoal? A Lei 12.000, ela nos traz um rol taxativo de aplicação desse regime diferenciado. Então, vamos comigo aqui na tela para a gente ler junto. Então, a primeira hipótese de utilização do regime diferenciado de contratações será nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Também foi utilizado na Copa das Confederações da FIFA, na Copa do Mundo, também para obras de infraestrutura e contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados distantes até 350 quilômetros das cidades sedes, ok? Desses eventos acima. Também para as contratações, para as ações integrantes do PAC, aqui, Programa de Aceleração do Crescimento. Obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS, para obras também e serviços de engenharia, para ampliação, reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. Então, esses casos aqui são obrigatoriamente os casos em que serão aplicados o regime diferenciado de contratações. Pessoal, apesar do rol ser taxativo, existe movimento tendente a abolir a Lei 8666, tá bom? Os defensores desse regime diferenciado de contratações, eles dizem o seguinte, que esse regime, ele traz uma maior celeridade nas contratações públicas, pessoal. Eles falam que a Lei 8666 é uma lei que torna o processo de licitação muito demorado, muito custoso, e isso faz com que as obras da administração pública, com que o funcionamento em si da administração seja muito lento, ou seja, não seja compatível com o modelo da administração pública gerencial que nós temos hoje. Porém, gente, existe grande parte da doutrina que é contra a adoção somente deste regime diferenciado de contratações, porque possui cláusulas obscuras, gente, que não respeitam exatamente os princípios da transparência que deve ter, que é tão importante para a administração pública no manejo de verbas públicas, tá certo, gente? Quais são as diferenças? Qual é a grande novidade em relação à Lei 8666, pessoal? Aqui, na lei do RDC, foram incluídos dois novos princípios. Então, aqui nós temos também, além de todos os outros que a gente já viu, nós temos o princípio da eficiência e o princípio da economicidade, ok? Essa é a modificação que menos causa problema na discussão doutrinária, ok? Então, primeira mudança é essa. A segunda mudança, pessoal, que causou muitas críticas, é o seguinte. A lei que institui o RDC permite que aquele quem fez o projeto básico e o projeto executivo de uma obra possa participar da licitação. Como assim? Pessoal, a Lei 8666 veda a participação daquele que fez o projeto básico, que fez o projeto executivo na licitação. Ou seja, quem fez esses projetos não pode concorrer no procedimento licitatório. Porque aqui, gente, não haverá isonomia. Quem fez o projeto básico, o projeto executivo, já sabe exatamente do que a administração pública irá precisar para a realização daquela obra. Seria o mesmo que dizer que quem elabora a prova do OAB poderá prestá-la. Pessoal, é absurdo, porque quem elabora
já tem o gabarito, correto? Já sabe o que será preciso para ganhar, para vencer aquela licitação. Porém, aqui na lei do RDC, ela permite que quem fez o projeto básico e o executivo participe da licitação, tá certo? Além disso, gente, essa lei, ela prevê outros critérios de julgamento. Eu falei para vocês na aula passada que nós temos 4 tipos de licitação, 4 critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Aqui, a lei prevê outros critérios que eu também trouxe para vocês aqui na tela. Vamos comigo. Critérios de julgamento previstos no âmbito do RDC. Menor preço ou maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior oferta de preço ou também maior retorno econômico, tá bom? Dá para ver pela leitura aqui que são critérios bem diferentes dos que a gente estudou, tá certo? Outra característica que causou grande celeuma na doutrina e na jurisprudência é o seguinte, pessoal, aqui no regime diferenciado de contratações, o valor da licitação, ele só irá posto a público, ou seja, as pessoas só terão acesso a esse valor após o fim da licitação. Pessoal, contrariando o princípio da publicidade, da transparência que se deve ter no manejo das verbas públicas, do dinheiro público, aqui o RDC prevê que os valores envolvidos na contratação só virão à tona, só serão publicados após o término da licitação. Isso significa, pessoal, que as pessoas comuns não terão nenhum tipo de controle sobre aquilo que está sendo feito com os valores, tá certo? E é lógico que dá margem a grandes fraudes, tá certo? Então isso é um ponto bastante discutido, se não o mais discutido pela doutrina e o mais criticado, tá bom? Além disso, gente, a remuneração aqui do contratado, ela será variável, ou seja, a remuneração do contratado irá depender do seu desempenho e dos seus critérios de qualidade. Pessoal, isso é de um subjetivismo extremo, não dá nenhuma garantia ao contratado, porque irá sempre depender do julgamento da administração pública no que ela acha que é um bom desempenho, do que ela acredita que seja um bom padrão de qualidade, tá certo? Então, aqui também é um ponto bastante criticado do RDC. E por fim, pessoal, aqui nesse sistema, a regra geral é a inversão das fases, tá certo? Como eu disse para vocês, na Lei 8666, a regra geral é que a habilitação venha antes do julgamento das propostas. Aqui não, a regra geral, o julgamento das propostas vem antes da habilitação. A diferença, pessoal, aqui é que os documentos de habilitação são requisitados apenas do vencedor da licitação, ou seja, não são requisitados documentos, não são avaliados documentos dos outros interessados que estejam concorrendo, somente do vencedor, ok? Então, essas são as principais diferenças entre a Lei 8666 e a lei que institui o regime diferenciado de contratações. Muito bem, outra novidade em relação às licitações, pessoal, se dá no que diz respeito à licitação dos serviços de publicidade. A Lei 8666, ela se preocupou de uma forma exagerada em submeter os serviços de publicidade à licitação. Venham comigo aqui na tela, a gente vai ler o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 8666 para comprovar esta preocupação. Então, artigo 1º, a lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade. Ou seja, obras está no geral, os serviços também previstos de forma geral, mas aqui, inclusive, de publicidade. Idem no artigo 2º.
obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões, tal, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Não obstante essa preocupação da Lei 8666, pessoal, várias denúncias de fraude em relação a serviços de publicidade fizeram com que o legislador brasileiro criasse uma lei que tutelasse especificamente este tipo de licitação, licitação para contratação de serviços de publicidade. Então, quais são as novidades aqui, pessoal? Só poderão licitar aquelas pessoas que estejam previamente cadastradas na administração pública. A exemplo do que temos na tomada de preço, aqui também os interessados devem ser cadastrados previamente na administração pública. Além disso, pessoal, é vedada qualquer inclusão de outros serviços que não o de publicidade. Ou seja, dentro dos serviços de publicidade não pode haver serviço de relações públicas, por exemplo, ou também serviços de assessoria de imprensa, tá certo? Estes outros serviços deverão ser contratados através de licitação própria, ok? O único objeto aqui será os serviços de publicidade. Além disso, gente, outra característica inovadora que essa lei traz pra gente é a possibilidade de adjudicação do objeto a mais de um vencedor. Aqui, então, mais de uma agência de publicidade pode ser vencedora da licitação, ok? Aqui, gente, sempre haverá inversão de fases, ok? O julgamento sempre virá antes da habilitação, ok? Não há exceção nesse caso. E, por fim, a última novidade trazida, essa lei diz o seguinte, que quem de fato ganhar a licitação deverá guardar acervo dos serviços prestados à administração pública depois de 5 anos da extinção do contrato, tá certo? Então, a última novidade, as empresas que forem vencedoras da licitação de serviços de publicidade deverão guardar esse acervo desses serviços prestados durante 5 anos após a extinção do contrato. Por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe e eu espero vocês na aula que vem.